Gostaria de saudar os irmãos aqui presentes e também os irmãos de Valadares, Teixeira de Freitas, Juiz de Fora e Teresina, a todos a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a estarem de pé para abrirmos juntos a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. O nosso assunto aqui é obra como forma de vida. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Eu vou dar aqui um instante para os irmãos glorificarem o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos continuar contando com a tua bênção, para que a tua palavra venha falar profundamente ao nosso coração. Nosso único interesse neste Manaim é que o teu nome seja glorificado, Senhor. Assim, nos dê a tua bênção, visita a tua igreja, oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o nosso tempo aqui é muito breve. Eu vou me esforçar para ficar dentro do horário. Mas o nosso assunto aqui é sobre esta obra. Eu vou pedir a atenção dos irmãos para o seguinte detalhe. Quando nós vemos a história de Ana, nós nos identificamos com a história de Ana. Há 47 anos atrás, a nossa situação era idêntica à situação dela. Quando o Senhor nos deu essa revelação sobre esse assunto, sobre obra como forma de vida, o Senhor começou a falar conosco, dando as primeiras revelações sobre este assunto. Nós nos identificamos na hora, porque a história de Ana é a nossa história. Há 47 anos atrás, nós estávamos dentro de um contexto, vou dizer assim, evangélico. Nós tínhamos uma cultura evangélica, nós tínhamos corais, nós tínhamos templos, nós tínhamos seminários, nós tínhamos tudo, nós só não tínhamos o Espírito Santo. Nós fomos criados dentro dessa condição de evangélicos. Eu venho de uma família evangélica. Nós tínhamos tudo, irmãos, tudo. Os irmãos possam imaginar, uma estrutura, mas nós não conhecíamos o Espírito Santo. E às vezes as pessoas nos dizem assim: não, é tudo igual, nós somos todos crentes. Olha, sabe qual é a grande riqueza desta obra? Não são os Manaíns. Os Manaíns são lugares especiais para nós, mas a nossa maior riqueza não é isso aqui, essa estrutura não. A nossa maior riqueza é a presença de um Jesus vivo no nosso meio, que fala, que orienta, que daqui a pouco vai batizar com o Espírito Santo lá no principiante. Essa é a nossa grande riqueza. Isso nós não tínhamos. Então os irmãos vão ver a história de Israel, nós nos identificamos. Nós temos uma história. Eu vou repetir aqui, hein? Nós temos uma história. Nós não somos uma aventura, não. Nós temos uma história. Nós sabemos de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos onde estamos. E o que é melhor, viu, meus irmãos? Sabemos para onde nós vamos em breve. Amém? Eu achei que eu ia ouvir uma glorificação, vou falar de novo, hein? Nós sabemos para onde nós vamos em breve. Nós temos uma história. A história de Israel e Ana é a nossa história. Eu vou começar com Israel. Qual era a situação de Israel naqueles dias? Israel tinha perdido a bênção do Senhor.
Eles tinham um templo, eles tinham sacerdotes, mas o povo servia o Senhor com o coração assim, mecanicamente. As pessoas vinham prestar o sacrifício ao Senhor, mas o coração estava longe. E a palavra diz o seguinte, que aquelas vitórias daquele povo que era vitorioso, que saía para as batalhas, voltava com a vitória, aquilo tinha ficado para trás. Aquele povo que estava ali, estava numa decadência espiritual muito grande. E o que é pior, a lâmpada de Deus, a lâmpada que tinha dentro do templo, que o Senhor tinha orientado para que ela nunca se apagasse, ela estava se apagando. A situação era muito ruim. Eli era o sacerdote. Os irmãos vão me perdoar aqui o termo que eu vou usar. Era um sacerdócio miserável. O sacerdócio estava na miséria. Ele não tinha experiência com o Senhor. Ele estava já muito velho, gordo, cego. Ele já não tinha mais governo sobre os filhos dele. Os filhos que iam o substituir estavam em pecado. E a Bíblia fala uma coisa muito terrível a respeito dos filhos de Eli. Diz assim, eles eram ungidos, eram sacerdotes e não conheciam o Senhor. Irmãos, vejam só que situação, hein? Isso é um ungido que não conhece o Senhor. Essa era a situação. E no meio desse contexto tão difícil, meus irmãos, estava uma mulher chamada Ana. Ela era esposa de Eucana. Naquela época os patriarcas tinham mais de uma esposa, porque eles tinham que gerar filhos, a segurança da família dependia dos filhos. E Eucana tinha 2 esposas. Ele tinha Penina. Penina tinha filhos naturalmente. Aquilo não tinha dificuldade nenhuma para Penina ter filhos. Eu perguntasse para ela, Penina, você fez o que para ter filhos? Não, nada. Eu tinha filhos. E Ana não. Ana queria ter um filho e não tinha. E ela lutava com aquilo. Há 47 anos atrás, meus irmãos, a nossa situação era essa. Nós tínhamos templo, nós tínhamos tudo isso que eu já falei aqui, mas nós estávamos como Ana, nós não gerávamos, não crescia, as igrejas definhavam, não havia conversão. E nós queríamos a bênção do Senhor, mas nós não sabíamos como buscar. Sem bênção, numa tradição evangélica, decadente, desanimados. Nós conhecíamos cristianismo, era só isso que nós tínhamos. E Ana, meus irmãos, ela buscava o Senhor. Todo ano ela subia. Eu estou me apressando aqui. Todo ano ela ia ao templo. Nós falamos muito de Ana, mas eu queria só abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte. Por trás de Ana, ela tinha um marido espetacular, extraordinário, um homem equilibrado. Eucana levava a família todos os anos para prestar o culto, eles eram obrigados e ele fazia a família ir. Ele não se importava que Eli não estava bem, o sacerdote não está bem, as coisas não andam bem lá no templo. Ele não se importava com nada disso não. Esse é o dever de todos os varões que estão aqui. Nós não temos nada a ver se a religião não está bem, se fulano não está bem. Olha, o nosso culto é ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Temos que olhar para homens, não, meus irmãos. Quando você for ao culto, vá ao culto para glorificar o Senhor. E ele fazia isso, ele pegava as esposas, os filhos. Não, nós vamos cumprir a ordem do Senhor. Era um homem equilibrado. Ele levava a Ana, levava a Penina, todos os filhos. Chegava lá, ele sacrificava ao Senhor, trazia, dividia com a família. Esse é o dever de um marido, não é? Ele dividia com a família a bênção. Levava para Ana o melhor pedaço. Ana não comia. E ela chorava, a Bíblia diz que ela chorava. Sabe por que ela chorava? Porque a rival dela zombava dela. Naquela época, uma mulher que não gerava, ela era vista pela sociedade como se ela fosse amaldiçoada. Passava na rua, as pessoas diziam assim, ó, aquela lá não tem filhos não. Hoje, as mulheres até preferem, tem algumas até preferem não ter. Mas naquela sociedade lá não era assim não. Se você não gerasse filhos para o seu esposo, você era visto como amaldiçoada.
Então os irmãos vão entender bem aqui. Ela tinha um problema em casa, com a rival dela, que tinha filhos e zombava dela. Ela tinha um problema na sociedade, que a sociedade também a rejeitava, achando que ela era amaldiçoada. O único refúgio que ela tinha era o templo. Ela foi ao templo. Ela ia todos os anos. Todos os anos ela buscava uma bênção. Ela suplicava ao Senhor, que ela queria um filho. Não acontecia nada. Nada com ela. E ela foi, nesse ano ela foi ao templo, chorou. O sacerdote Eli estava lá. Ele não tinha mais discernimento das coisas. Ele olhou para ela chorando e disse assim, olha, a Bíblia diz que ela não falava, ela só mexia os lábios. E ele achou que ela estava embriagada. Disse para ela assim, aparta de ti este vinho. Ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu estou angustiada. E ele orou com ela. A Bíblia diz que ele orou com ela. A palavra diz a respeito de Ana o seguinte, que ela não tinha paz em casa, nem na sociedade, nem na igreja. Que situação, não é? Sabe o que a palavra diz a respeito dela? Que ela chorava e não comia. E eu vou ter a liberdade para dizer uma coisa aqui aos irmãos. Nós sabemos, nós aqui desta obra sabemos o que é chorar e não comer. Chorar e jejuar é o que nós sabemos nesta obra, meus irmãos. Religião não sabe o que é isso, não. Religião, ela bate palma para Jesus, ela balança, está tudo certo. Não temos nada que criticar, não. Mas nós aqui que queremos o céu, nós estamos chorando e jejuando. Nós sabemos o que é ser humilhados. Tem alguém aqui sem luta? Quero te conhecer. Vou orar com você, vai ter 10 essa semana. Sabe por quê que nós estamos em luta? Os irmãos sabem por quê que todos nós estamos em luta? Porque em breve Jesus voltará para arrebatar a igreja. A Bíblia diz que ela chorava e não comia. E o marido dela, que era um homem equilibrado, disse para ela assim, por que choras, Ana? Por que está triste o teu coração? Por que não comes? Comer era participar do culto. Eles sacrificavam um cordeiro, você tinha que comer para participar do culto. Por que não participa do culto? E a Bíblia diz que ela comeu. E o sacerdote orou com ela. Sabe o que a palavra diz? E o semblante dela já não era mais triste. Meus irmãos, esta obra sempre nos fez bem. Participar do culto. E ela saiu. E ela fez um voto aquele dia. Ela subia todos os anos. Mas naquele ano ela subiu diferente. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Você subiu diferente para esse seminário? Faça desse seminário um seminário diferente. Arranque do Senhor nesse seminário a tua bênção. Arranque dele. Não suba. Tem gente acostumado com Manaim. Manaim, a maior preocupação que eu tenho na obra é me acostumar com bênção. Acostumar com bênção é um problema sério. E Ana subia todos os anos, não acontecia nada, mas neste ano aqui ela subiu diferente. Ela disse ao Senhor assim, se o Senhor me der um menino, eu quero um menino. Se o Senhor me der um menino, eu devolvo ele ao Senhor. E sabe qual foi a bênção dela? Deus queria um menino. Ela também queria um menino. O projeto de Deus se coincidiu com a vontade dela. E a nossa bênção começa, meus irmãos, quando a nossa vontade coincide com o projeto de Deus. Aí começa a bênção, meus irmãos. Quando o Senhor quer uma coisa, você quer outra, é uma luta. Mas quando você quer uma coisa e está dentro do projeto de Deus, que maravilha. Que coisa gloriosa. Ela disse, eu te entrego um menino. O Senhor disse, eu quero um menino. Eu quero um menino. Para começar novamente a bênção aqui. E a Bíblia diz que eles desceram. O sacerdote orou com ela. Ela tinha feito, sabe o que, meus irmãos? Ela trocou o que ela tinha de maior valor pela bênção.
Você já fez isso? Os irmãos aqui já fizeram isso? Tem muita coragem, não é, meus irmãos? Que coragem! Se o Senhor me der o menino, eu não fico com ele para mim, não. Eu dou ele ao Senhor. Tem muita gente que pede as coisas ao Senhor, para si mesmo. E às vezes o Senhor não dá. Sabe por quê? Porque o interesse do Senhor está na obra dele. Quando o seu pedido for em benefício da obra, pode ter certeza que Deus vai te atender, Ele vai atender. E ela trocou a maior bênção que ela tinha. E ela foi, desceu. Nós clamamos, meus irmãos, no início dessa obra. O Senhor nos tirou de um lugar de muitas pessoas, centenas de pessoas, nos colocou numa casinha de madeira tosca. Nós ficamos ali 2 anos clamando. Sabe quantos se converteram em 2 anos? Nenhum. Nada. 2 anos clamando. Não se convertia ninguém. Meus irmãos, esta obra é um milagre. A Bíblia diz que ela desceu, a viagem era longa, eles dormiram no meio do caminho, Eucana se deitou com Ana naquela noite, e a Bíblia registra uma coisa, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas da Bíblia. A Bíblia diz assim, e Deus se lembrou dela. Nós podíamos glorificar o Senhor aqui, meus irmãos, porque Deus tem se lembrado de nós também, louvado seja o Senhor. Deus se lembrou dela, lembrou de você, lembrou de mim. E o Senhor abriu a madre dela naquela noite. E ela concebeu o menino. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós fizemos para o Senhor lembrar de nós? O que eu fiz? Meus irmãos, esta obra não é um acaso não, viu? Esta obra é o resultado de súplicas, de choro, de lágrimas, de servos do Senhor, homens e mulheres de oração. O preço de lutas, de renúncia, de ser jogado para o lado, de ser escorraçado pela sociedade, de muitas lutas, essa obra. É assim que ela nasceu no nosso meio. Mas o menino nasceu, Samuel nasceu. Eu fico pensando aqui, Ana, quando o menino nasceu, que alegria que deve ter sido. Se fosse eu ia direto em Penina. E aí, Penina? Está me tirando aí, e agora? Hein? Direto. Eu ia criar um problema se fosse comigo. Ana deve ter pego o menino, mas quanto que eu orei por esse menino. Que alegria, Samuel nasceu. Meus irmãos, quando o Senhor disse para nós, farei uma obra no vosso meio, que não conheceis, e o Senhor começou a revelar esta obra. O menino, meus irmãos, que nasceu, nós não sabíamos cuidar dele. O que nós vamos fazer com esta obra? A obra do Espírito. Como que vai ser? Meus irmãos, Ana cuidava do menino. Que benção foi aquilo, né? A obra agora estaria com o menino. Vou fazer uma pergunta aqui, por favor, olhem para mim. Lá no templo estava um senhor, cabelos brancos, um ancião, muitos anos dentro do templo. E Ana estava com o menino. Vou fazer a pergunta. Com quem estava a obra? Com o velho ou com o menino? Hein? Com o menino. Mas se você tiver que escolher, você tem um velho, cabelos brancos, uma experiência de vida e um menino. Com quem que você acha que está a palavra do Senhor? Com o velho. Para nós sairmos da tradição foi difícil. Não foi hoje nós olhamos, nós temos 5.000 igrejas no Brasil, temos 3.000 pastores, essa coisa toda, a bênção do Senhor, Manaim. Mas no início não foi assim não, meus irmãos. Foi difícil, porque as pessoas olhavam, vocês vão sair da tradição, vocês vão deixar essa igreja, nós temos centenas de anos da presença do Senhor, nós temos experiência. Mas a obra estava com o menino. Sabe onde que a obra estava? Lá no barraco de madeira lá. Mas era lá no barraco de madeira, quando 8 ou 12 pessoas colocavam o joelho no chão, o Espírito Santo descia sobre o lugar.
e falava, e línguas estranhas, e batismo com o Espírito Santo, e nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, que maravilha isso, né, meus irmãos? Na razão você não fica nessa obra. Razão apontava para o velho, mas a obra estava com o neném. Razão não toca essa obra não, viu, meus irmãos? O que toca essa obra é revelação. E meus irmãos, olha, o menino, não é? Passou um ano, passou algum tempo, Eucana disse para Ana, você vai subir esse ano? Não, esse ano eu não vou subir não. Porque ela tinha feito um trato. Os irmãos me acompanhem aqui, por favor. Quando o menino desmamar, eu entrego para o Senhor. Olha, meus irmãos, que coisa, hein? Você olhar para um menino e saber que ele não é seu. Posso fazer uma perguntinha? Como é que você lida as bênçãos que o Senhor dá nesta obra para você? Você acha que é sua mesmo? Eu falei isso para um grupo de 80 médicos. Eles nos convidaram para fazer um culto lá de glorificação. O Senhor disse para eles isso. Estão formados aqui hoje, né? Doutores, uma bênção, né? Vocês acham que isso é para vocês? O erro de muitas pessoas nessa obra foi entender que a bênção que ele tinha recebido de cura, por exemplo, alguns foram curados. Eles acharam que a bênção era para eles, a saúde era para eles. Quando o Senhor os tinha curado para eles servirem o Senhor. Para eles subirem nos morros pregando o Evangelho, para pregar aos pobres, para nunca dizer não ao Senhor. Foi para isso que o Senhor te curou, para você nunca falar não para Ele. Agora ele fala, meu filho, vai a tal lugar. Sim, Senhor. Foi para isso que Ele nos deu saúde. O que muitos não entenderam, meus irmãos. Mas Ana sabia, ela olhava para aquele menino pulando lá nas almofadas, brincando na tenda, ela se alegrava com ele, mas toda vez que ela apertava Samuel no peito, ela dizia, não é meu, é do Senhor. Esta obra é do Senhor, meus irmãos. Nós glorificamos o nome dele porque é dono dela, é dono dela. Até que chegou o tempo, né? Chegou o dia, o menino desmamou, ela arrumou Samuel. Meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se alguém aqui teria coragem. Eu não teria, não. As mães aqui teriam coragem? Eu não entregava as minhas filhas mais de jeito nenhum. Mas Ana foi melhor do que nós. Ana pegou o menino, foi com Eucana, a viagem, olhando para ele. Chegou lá, Samuel estava mais esperto, menino já, e Eli estava mais velho, mais gordo, mais cego, mais longe do Senhor, os filhos dele ainda pecando mais ainda. Alguém aqui entregaria um menino na mão de um velho desse jeito? Que dificuldade, hein? Aí chegou lá, sacrificou aquela coisa toda, ela foi para o templo com Samuel, de mão dada, encontrou ele e falou assim, o senhor está lembrado de mim? Aí Samuel falou, não, eu sou aquela mulher que estava orando aqui aquele dia. Por este menino orava eu. Meus irmãos, olha, eu entro neste Manaim, não sei quantas vezes já vim nesse Manaim, mas eu entro neste Manaim, eu vejo a bênção do Senhor. Sabe o que eu lembro? Dessa frase de Ana, por esta obra orava eu, Senhor. Por este menino orava eu. Pela operação do Espírito, do jeito que nós estamos vendo nesta obra, orávamos todos nós, meus irmãos. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, pelo que eu entreguei ao Senhor por todos os dias que ele viver. Meus irmãos, que coragem que é essa? Que desprendimento, meus irmãos. No momento mais interessante da vida dele, a criança quando nasce, é tudo igual, não é? Você faz a cara do pai, não dá para ver cara de ninguém, não. Elas todas parecem com o joelho, eu acho que todas elas parecem com o joelho. Aquela carinha amassadinha aqui, mas quando ela está 5, 6 anos, é a fase mais gostosa. Ela vem para o seu colo e senta e conta a história. E tá. No momento mais gostoso da vida dele, ela entregou o menino. Que renúncia! Que desprendimento, meus irmãos! Que coragem! Esta obra, ela não é uma bênção pessoal. Ela não é. Nós não podemos entender que ela é
proveito próprio, do nosso propósito, da nossa vaidade. Meus irmãos, eu fico imaginando quando ela se despediu de Samuel. Deve ter abraçado Samuel, você vai ficar aqui. Samuel não deve ter entendido nada. Mamãe, eu não vou ficar aqui com esse senhor. E agarrava e ela tirava as mãozinhas dele. E, não, meu filho, você tem que ficar. Meus irmãos, que dor que foi essa? Sabe qual foi essa dor, meus irmãos? A dor de cumprir o que foi tratado com o Senhor. O que é que você cumpriu? O que é que você combinou com o Senhor? O que é que eu combinei? O que é que você combinou? No dia da sua angústia, naquela madrugada que só você que sabe, que não tinha solução e você foi aos pés do Senhor e você combinou uma coisa com Ele. Você já entregou isso? Entrega, hein? Entrega. A madrugada, meus irmãos, onde ninguém podia dar solução. Um pai, quando vê um filho assim, fala: Senhor, não levo essa criança não, que eu não vou aguentar não. Só passa a enfermidade para mim, Senhor. Aquelas angústias de pai, não é? E o Senhor disse assim: abre a tua palavra, abre a palavra que eu vou falar. E o pai abriu lá, e o Senhor disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. E o Senhor curou a criança. Entrega, hein? Entrega. E ela entregou, Samuel, meus irmãos, que dor, não é? Que dor. Entregar o que nós combinamos com o Senhor não é fácil, não. Eu me lembro quando eu estava lendo aqui a palavra para dar aula, eu me lembro quando eu tinha 18 anos, irmãos, me permitam aqui. Nós éramos um grupo de jovens, 32 jovens. Tínhamos aceitado o Senhor lá na minha cidade. Os nossos pais, nenhum pai era da obra, só nós, jovens. E o Senhor deu uma revelação, o pastor juntou todo mundo um dia assim, disse assim: o Senhor deu uma revelação a respeito de vocês. O Senhor mandou vocês decidirem aqui hoje. O Senhor disse o seguinte: ou eu, ou os amigos lá da faculdade. Ou eu, ou os familiares. Vocês vão decidir hoje aqui. Ah, meus irmãos, foi duro, hein? Foi duro. Com 18 anos, tem que tomar uma decisão daquela. Ou eu, ou os teus amigos, vai decidir. Mas eu glorifico o Senhor porque muitos que ali estavam, não foram todos não, mas muitos tiveram a coragem de se decidir pelo Senhor. E estão firmes até hoje na presença do Senhor. A obra, meus irmãos, ela nos requer, ela requer de cada um de nós um compromisso. Uma grande obra só se faz com um grande compromisso. Você não faz essa obra sem compromisso, não. E Ana perdeu, não é? Foi embora pelo caminho, perdeu. Que dor, não é? Ficou marcada para sempre. Posso fazer outra pergunta aqui? Qual que é a sua marca? Só fica nesta obra, meus irmãos, quem está marcado. Nós estamos aqui no Maranhão, não viemos passear, não. Nós viemos para cá, os irmãos sabem por que nós viemos para cá? Porque nós estamos marcados. Essa obra nos marcou, meus irmãos. Você encontrou o Senhor, pode saber que vai ficar marcado. Quer ver? Abel descobriu o sacrifício, morreu. João Batista apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, morreu. Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco, apanhou, ficou náufrago, chicoteado, passou fome, a cobra mordeu a mão dele. Onde que estava a prosperidade de Paulo? Prosperidade aonde? A Bíblia diz assim: aquele que vai semeando e chorando enquanto semeia. Meus irmãos, essa obra é de lágrimas. Se a religião está vivendo uma coisa mais tranquila, nós não temos nada com eles. Mas nós aqui não estamos vivendo isso não. Nós estamos vivendo debaixo de provas, de lutas. Mas Samuel nasceu no nosso meio. Nós temos que entregar Samuel, meus irmãos. A Ana ficou marcada para sempre. Qual foi a sua marca para chegar até aqui? O que aconteceu contigo? Pode perguntar aqui, ó. Pergunta aqui para eles, para os pastores aqui. Cada um tem uma história de marca. Meus irmãos, ela ia todo ano. Todo ano ela ia ver Samuel. Samuel tinha crescido.
Ela costurava um vestido novo para ele, ponto a ponto, pensando em Samuel. Será que ele tomou banho hoje? Será que aquele velho cuidou dele? Será que está doente? Ah, Samuel, meu filho Samuel. Meus irmãos, a obra é assim. A obra é uma forma de vida. Você levanta de manhã pensando nela. Não é? Você está viajando, está pensando. Ah, a obra, o Senhor, o grupo de louvor, a igreja. Às vezes nós falamos igreja, nós imaginamos um templo. Às vezes nem é isso. Às vezes é uma garagem emprestada. Às vezes é um terraço cedido por um irmão, uma casinha humilde que abriu as portas. Eu conheço um grupo de irmãos que se reunia às 3 horas da tarde debaixo de uma sombra de uma mangueira na fazenda onde eles eram colonos, porque o dono era católico, não dava nenhum lugar para eles reunirem. Eles reuniam debaixo da mangueira lá às 3 horas da tarde, e foi lá embaixo daquela mangueira que muita gente foi curada e batizada com o Espírito Santo. Meu irmão, Samuel é assim. Ah, Samuel, meu filho, Samuel. Aí, um ano, ela corria para lá, trocava as vestes dele, abraçava, ficava ali uns dias com ele, mas tinha que se despedir. Não era dela. A igreja não é sua, nem minha. Meus irmãos, esta obra é assim, não é? Samuel crescia, e quanto mais crescia, mais pano. Esta obra cresce a cada ano. Ela não diminui, não, ela cresce a cada ano, ela vai crescendo cada ano. Mas nós temos que nos dar por ela. Eu tenho um grupo de irmãs, tinha lá na minha igreja, muito preocupados comigo. Preocupado, o pastor está viajando demais. E não, um dia eu falei para elas aqui, olha, levei elas em particular. Falei assim, olha, pare de se preocupar comigo. Não quero mais que vocês se preocupem comigo, não. Eu estou feliz assim. A nossa vida, nós pastores aqui, nós escolhemos isso, meus irmãos. Nós queremos isso. Nós queremos levantar às 5:30 da manhã e à madrugada voltar a trabalhar, cuidar dos filhos, fazer tudo isso que todo mundo faz, correr para o culto, servir o Senhor, viajar, ir para seminário. Nós somos felizes assim. Ninguém precisa ficar com pena de nós. Ninguém precisa se preocupar com isso. Qual o problema? Minha esposa, uma vez, um ano, ela sentou comigo e falou assim, olha, eu queria jantar com você. Falei, jantar é. Eu pago. Falei, bom, já que você paga, então eu vou. Ela pegou uma agenda dela e falou assim, eu não estou reclamando não, mas eu vou te mostrar um negócio aqui. O ano tem 52 finais de semana. Esse ano você passou 4 comigo. Falei, isso tudo? 4? Sabe por quê? Nós estamos construindo um Manaim. Eu não tinha tempo. Meus irmãos, ou é isso, ou não é obra. A obra, meus irmãos, é assim. Ela é uma forma de vida. Compramos um carro. Ah, que bom, vou poder ir para o Manaim. O carro cabe 5 pessoas. Ou vou levar mais 4 comigo. Casou. A pergunta é, ele tem obra? Ela tem obra? Nasceu um neném. Sabe o que o pastor pensa? Mais um para a obra. Eu vi um pastor pegar um menino, orar assim, Senhor, prepara a esposa dele. Eu falei, mas camarada está com pressa. Eu falei, mas sabe o que estava na cabeça dele? Um pastor. Está nos meus braços um pastor dessa obra. Eu quero uma serva fiel para casar com ele. Uma professora de crianças, uma senhora de frente. Uma mulher que vai saber criar bem os filhos. Era essa a preocupação dele. Mais um para a obra. Recebeu uma grande proposta. Tem uma proposta que você vai ganhar 5 vezes o que você ganha. Sabe o que alguns falam? Tem obra lá. Você tem que mudar para tal lugar. Liga aqui para o presidente. Escuta, estou sendo transferido para tal lugar. Tem obra lá? Meus irmãos, nós queremos Samuel. Samuel é filho único, meus irmãos. Sabe qual é a nossa preocupação hoje? É com uma geração nova que chegou. Eles encontraram tudo pronto. O Manaim está pronto. Os templos estão prontos. Eles não sabem quantas lágrimas foram derramadas para chegar aqui. Os filhos de Eli, da religião, eles estão indo para o pecado, indo para as coisas da carne. Sabe quem é que tem que pagar um preço?
vocês. Os filhos de Eli estavam no pecado, quem pagou o preço foi Ana. A obra que pagou o preço. Meus irmãos, não é fácil não, né? E ele cresceu mais um pouquinho, vou terminar aqui. O Senhor começou a falar com ele. Ele se deitou. E o Senhor disse: Samuel, Samuel. Ele escutou aquela voz, correu para Eli. E Eli deu um conselho, que é o conselho da religião mesmo, né? Vai se deitar. Não. Para que isso? Para que madrugada? Jejum de 24 horas? Para quê? Vai descansar. Olha, não precisa disso não. O conselho dos seus amigos na faculdade vai ser sempre esse, meu querido. O que é isso? Mas você é tão novo. Para que esse negócio de santificação? Não precisa disso não. Deus sabe de tudo. Deus é bom pai. Ele voltou para a cama. Samuel, Samuel. Ele levantou. O senhor me chamou? Não, vai se deitar. Olha, isso é um fanatismo. Vocês são muito radicais. Eu não gosto da Maranata por causa disso. São muito radicais. Mas sabe o que aconteceu conosco, meus irmãos? Nós ouvimos a voz do Senhor. Até a hora que ele respondeu, e eu quero encerrar com isso aqui. Ele respondeu o seguinte: o Senhor disse: Samuel, Samuel. Sabe o que ele disse? Fala, Senhor. Fala que teu servo ouve. E o Senhor nunca mais deixou de falar com ele. Meus irmãos, há 47 anos atrás, nós não sabíamos o que era isso não. Mas nós respondemos como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele tem falado no nosso meio até hoje. Eu vou parar um instante aqui para os irmãos glorificarem o Senhor por causa disso. Louvado seja. Meus irmãos, olha, esta obra chegou a nós, trazida por homens e mulheres, e foram espancados, colocados para fora de casa. Eu tive uma ovelha que aos 17 anos chegou em casa, as malas estavam prontas na varanda. 17 anos, uma menina. O pai disse para ela assim: você vai continuar com esse negócio de Maranata? Se você for continuar, você está expulsa de casa agora. Ela passou a mão nas duas malas, chorando, e saiu, sem saber para onde ia. Apareceu na igreja lá, os irmãos estavam acabando de fechar a igreja, sem saber para onde ir. As irmãs da igreja que pegaram ela, botaram lá num lugar, na casa de uma outra irmã, num quartinho no fundo do quintal, e ali cuidaram dela, pagaram os estudos dela. Ela se casou com um obreiro, um menino pobre, honesto, trabalhador. Ela era milionária. 10 anos depois, o pai se converteu. E nós vimos ele ajoelhado nos pés dela, beijando as mãos dela. Você me perdoa, eu não sabia. Meus irmãos, essa obra não é brincadeira não, viu? Bater palmas, está tudo certo. Isso é fácil. Agora servir o Senhor nessa obra não é fácil não. Mas nós nunca deixamos de ouvir a voz do Senhor. Vou terminar. Ana cumpriu a parte dela. E Deus fez uma grande obra. Você cumpriu a sua? Eu cumpri a minha? Ana cumpriu a dela, meus irmãos. Ela deu Samuel. Samuel mudou a história de Israel. E esta obra mudou a minha e a sua história. Uma vez o Senhor diz assim: eu vou te mostrar quanto que vale a minha obra. Me deu uma visão de onde eu estaria se não fosse essa obra. Tá? E eu falo aqui para os irmãos, não era bom não o lugar. Né? Eu não gosto nem de lembrar. Eu sei, quando as pessoas falam, eu sei quanto que essa obra vale para mim, porque eu sei onde eu ia estar se não fosse ela. Meus irmãos, e Deus tem pedido tão pouco de nós, não é? Pouco. Por este menino orava eu. Vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor.